Boa tarde, todas, todos e todes. Eu sou Flávia, faço parte do Comando Local de Greve e a gente se disponibilizou aqui, né, o Vitor, a Márcia, para a gente facilitar esse momento, que na verdade é uma roda de conversa, né, sobre a carreira e como estão as mesas de negociação. A gente hoje pôde acompanhar há pouco um retorno de como foi a mesa pela manhã, a mesa específica, né? E aí a gente pode conversar um pouco sobre isso. E aí a ideia é ouvir, né, quem tiver algum questionamento. A gente também fez aqui um roteiro com algumas questões que a gente tem percebido ao longo, né, desse um mês de greve, que são questões que geram algumas dúvidas, algumas polêmicas, fake news. Então, a gente vai propor aqui, e quem tiver também, né, o pessoal online, o pessoal aqui presente, algum questionamento ou alguma questão a acrescentar, ajudar a gente a pensar, pode procurar a gente, levantar a mão que a gente vai recebendo as inscrições, e aí é uma conversa mesmo, né? À medida que a gente for colocando aqui, vocês sentirem vontade, pode levantar a mão e pegar o microfone, tá? E aí os colegas também que estão online, os meninos vão passando aqui para a gente, né? Igual eu falei, o Vitor, ele está aí bem afinado, tem trazido algumas discussões, a Márcia também. E aí a gente vai pontuar aqui algumas questões, e aí para começar, eu vou passar para eles também, fazer uma introdução aí da mesa, mas assim, a ideia é uma roda mesmo, é uma troca, tá? Boa tarde a todos, a todas e todes. Bem, inicialmente eu gostaria de destacar que é um momento crucial para a categoria técnico-administrativa e educação. Nós sabemos que ficamos aí 7 anos sem algum reajuste. Infelizmente também nós fomos contemplados, infelizmente, dentro dos sindicatos, com a ausência do debate sobre carreira. Na Fazubra, eu destaco por 7 anos, sem um grupo de trabalho especializado sobre esse tema. E não à toa, a gente pôde perceber que nessa última década, nós vimos as terceirizações aumentarem, nós vimos também nos nossos cargos as evasões aumentarem, e a gente parte de uma premissa, assim, quando pensou a questão da reestruturação da carreira, pelos dados alarmantes, né? Que eu só vou pontuá-los aqui para depois a gente tocar o barco e eu também passar a palavra à Márcia. 18% apenas dos cargos ativos dentro do PCCTAI. Nós também acumulamos, em que pese que temos a maior carreira do executivo, com quase 20% de toda a malha do governo federal, uma correspondência de metade disso, 10% na folha do governo federal. E ainda gozamos de quase 50%, isso são dados do painel do planejamento, estão acessíveis para qualquer um, quase 50% do índice de desligamento, evasão, dentro do Executivo Federal. Portanto, chegamos a um momento em que ou a discussão era tocada dentro dos sindicatos com a centralidade que ela merecia, ou os sindicatos estariam assinando, de alguma forma, o cheque em branco da morte anunciada da carreira técnico-administrativa em educação, o que obviamente traz como uma consequência a morte também das representações sindicais, né? E é por isso que a gente faz esse debate hoje. Antes de passar para a Márcia, lembrar que a lista de presença está lá junto com o café.
né? Quem não assinou, assinar. E o show do Tico ao final. Boa tarde, pessoal. É, eu gostaria de relembrar, além das coisas que o Vitor já pontuou aí, muito bem, que da atividade que a gente fez com o professor Darizon, ele colocou para nós as contas. Quem participou da atividade aí vai lembrar, quem não participou, a gente tem que entender o que foi dito lá, que um terceirizado custa mais do que um funcionário RJU. Então, eu não podia deixar de trazer aqui nessa mesa, a gente tem que pensar o porquê que está tendo uma troca de um funcionário RJU qualificado por uma terceirização que envolve uma empresa, sendo que ele vai custar mais. Essa pergunta a gente deve se fazer nesse momento, e essa greve é por sobrevivência do serviço público, porque além de estarmos sendo substituídos, e aí, nesse caso, custando mais, sendo mais oneroso e tendo menos, às vezes, eficiência, porque a rotatividade é muito alta, ainda temos essa evasão enorme que o Vitor citou, porque o pessoal que é qualificado vai pular de carreira, né? Vai fazer aqui de trampolim também e vai buscar outros concursos, outras oportunidades. Então, é preciso a gente entender no nosso site, lá no site do Sintete, o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje foi construído e colocado lá no site, chama Entendendo a Proposta de Reestruturação dentro do relatório construído junto ao governo federal. Vocês procurem lá para vocês se basearem, quem até hoje ainda não entendeu as propostas, procure entender, porque a reestruturação envolve muitas coisas, a gente vai ficar por conta de pegar mais as dúvidas, então a gente vai aguardar as dúvidas de vocês, porque nesse momento é muito importante que cada um entenda o que está em jogo na mesa, né, Vitor? Então, bora lá, Flávio. Eu vou começar colocando algumas questões, igual eu falei, que a gente foi percebendo, né, ao longo desse processo da greve, que estão gerando dúvidas, né? E aí o Vitor, a Márcia, a gente vai tentar contribuir um pouco. Uma questão que ontem, inclusive, né, na Assembleia, a gente pôde discutir um pouco em relação a gente, né, estar assinando o termo de compromisso, né, em relação ao aumento dos auxílios, que é a questão dos aposentados, né? E aí, em relação aos aposentados e a reestruturação, né? É verdade que eles vão ficar de fora, né, dessa reestruturação que a gente, né, vem discutindo. A questão dos auxílios, a gente sabe que ela abrange os ativos, né? Mas aí os aposentados, a questão da reestruturação é o que a gente precisa brigar e lutar até o fim, né? Porque é ali que a gente vai conseguir, né, fazer a diferença com essa parcela dos servidores, né? Vitor, quer completar? No caso, já pegando aí a primeira parte dessa resposta a essa questão, a resposta é que não, né? Eu até vejo que esse é um debate que ele é colocado de uma maneira muito tendenciosa e que privilegia o lado opositor ao nosso nesse momento de negociação, que é o governo, né? Porque ele tende a querer colocar um racha dentro da categoria. E veja bem que é um racha muito importante, já que os aposentados eles são muito presentes nos sindicatos. Então, quando você coloca que os aposentados podem ficar de fora dessa reestruturação, você acaba colocando aos sindicatos um abacaxi, né? Como se a própria representação deles fosse questionada em sua legitimidade.
Bem, de início, a gente pode já descaracterizar isso facilmente, porque na proposta realizada, proposta essa que saiu com a aval da equipe técnica do MGI e do MEC lá no grupo de trabalho sobre esse tema, os níveis A e, e C teriam ali já uma equiparação remuneratória com os níveis subsequentes a eles, os níveis B e nível D. Ou seja, hoje o nível A ele recebe cerca de 31% do que recebe o nível E, que é o nosso nível de baliza. O nível C hoje recebe cerca de 47, 48% do nível E. A proposta construída pelos sindicatos, aprovada pela categoria, ela eleva o nível a receber 40% do nível E e o nível C, 60% do nível E. E se a gente pegar o percentual de aposentados dentro desses níveis, nós vamos ver que eles são majoritários. Portanto, o nível A hoje, né, que é um dos níveis que ele não conta com nenhum cargo ativo, a gente teria aí como vencedores, né, e isso puxado pelos sindicatos, uma parcela grande dos aposentados. Então, a gente percebe que esse discurso é falso, né, de querer colocar como se a proposta deixasse os aposentados de fora. Além do que, é evidente que qualquer aumento no vencimento básico e a recomposição salarial, que é parte integrante de uma agenda de reestruturação, contempla a todos, tanto ativos como aqueles que já são aposentados e também os pensionistas, né? Quer dizer, a proposta cheia da Fazubra e, por fim, também do Sinasef, já que ela foi unificada, ela dá um reajuste de 117% à categoria. E isso vai estar contemplando a todos, né? A gente abraçou a pauta histórica que a Fazubra sempre defendeu, que era de um piso de 3 salários mínimos lá no nível A, nesse caso, nível A e B, né, assim, unidos agora. 6 salários mínimos, né, que aí seria um salto para os níveis C e D, e 9 salários mínimos ao nível E. Então, é falso que a proposta exclui aposentados. Essa proposta do governo de percentual de 50, 60 e 100% nas categorias C, D e E ainda será negociada com a base? Com certeza, com certeza. Hoje a gente teve uma primeira devolutiva, né? E aí a gente já pode aqui fazer o nosso papel político também, que é de informar fazendo a crítica, né? Porque o governo, no grupo de trabalho, assinou um relatório em que a sua equipe técnica ela concordava com a proposta, ou seja, nível A e B aglutinados no quesito do vencimento básico, ou seja, recebendo os 40% do nível e C e D juntos com o índice de 60% em relação ao nível E. Acontece que hoje o governo trouxe a primeira resposta na mesa específica e temporária, que é onde a gente tem ali um resultado oficial sobre como pensa o governo. E ele alterou essas correlações. Ele jogou o nível A para 35% em relação ao nível e o nível C com 50% em relação ao nível E. Aquém, obviamente, daquilo que foi pensado, pedido, analisado e avalizado no grupo de trabalho. Ou seja, o governo nega aquilo mesmo que ele se prontificou em um primeiro momento com a categoria. E sim, né, essa proposta cheia que ele fez hoje,
ela voltará, Daniel Rodrigues, ela vai retornar para todas as bases de Sinasef e Fazubra, onde nós vamos debatê-la e iremos votá-la, se nós concordamos, se nós rejeitamos. Eu acredito que a base saiu uníssona hoje de Brasília, com o sentimento de negação. Eu vou voltar na primeira pergunta, que eu acho que vale a pena a gente bater muito nessa questão dos aposentados, porque até hoje ainda parece fake, né, por aí, de que o aposentado não está contemplado. O Vitor já falou muito bem que na reestruturação, quando você muda a malha, o aposentado está contemplado ali dentro dessa malha. Para além disso, a gente tem que lembrar que a gente entrou de greve para além da reestruturação, porque o governo ofereceu 0%, né? Então, assim, os ativos não vão ter reajuste, mas tem os benefícios que vão subir. Os aposentados vão ter parco reajuste lá no saúde para quem tem, porque a gente sabe que o aposentado não consegue pagar um plano de saúde, a maioria deles, né? A única coisa que a gente conseguiu foi aumentar um pouco, o governo vai aumentar um pouco mais para quem ganha menos e quem tem mais idade, mas isso não contempla os aposentados, porque o valor do saúde é muito baixo. Então, nós estamos nessa greve, em primeira instância, por causa dos aposentados, então não cabe mais essa fala de que os aposentados estão prejudicados no movimento de greve. Tá? Então, ficar atento a isso, a essas fakes, deixar disso, nós estamos juntos, de mão dadas, e é nessa greve a gente vai junto até o fim. Mesa. A Flaviana perguntou: na prática, o governo ofereceu o que na mesa de hoje? Já tem esses informes? Então, o governo apresentou hoje, ele insiste em 0% 2024. Ele tinha, vou voltar, né? Ele tinha proposto 4,5% 2025 e 4,5% 2026. Aí hoje a proposta não muda muito, né? Continua o 0 em 2024, aí ele aumenta para 9% em 2025 e 3,5% em 2026. Então, na prática, do que ele já havia proposto, ele aumentaria 3,5%, né? Então, enfim, aí isso deve voltar agora como informe, né, do Comando Nacional para a gente poder discutir na próxima Assembleia com a base. Então, assim, a gente de fato não ficou satisfeito e a ideia, eu acho que insistir, a gente tem observado essa semana a mídia falando quase todos os dias, no horário nobre, sobre a nossa greve. Então, para a gente, isso significa que a greve está forte, né? Então, é um momento que a gente precisa pensar em arrefecer isso, continuar daqui para frente mais forte ainda, né? Buscar os setores, os colegas, porque o governo, a gente, igual o Vitor falou, né? Nem o que ele mesmo havia conversado, discutido no GT, ele bancou, né? Então, assim, ele não mudou praticamente nada do que já vinha sendo proposto, né? Então, é isso, a princípio, sobre a mesa de hoje pela manhã. E aí, agora, continuando aqui em relação às questões que a gente tem percebido, que tem aparecido, é sobre a questão da reestruturação em relação aos níveis D e E, né? Se eles ficariam prejudicados, porque a gente tem visto a questão do percentual, né? Como hoje a base de referência é o nível A, né? E a nossa proposta é que a base seja invertida, que seja o E a referência, né, para os outros níveis. E aí, nesse sentido, a recomposição, né, a gente pensar reestruturação e recomposição, porque aí a gente conseguiria contemplar
o nível E também, o D, né? Eu acho que de uma forma justa. Vou passar aqui para o Vitor. Pessoal, é, a gente tem quase mais de 50 pessoas online, então só reforçar, né, que a mesa com o específico do governo foi hoje às 10 da manhã. O Comando Nacional, as representações que estavam em negociação com o governo, vai fazer uma análise, vai lançar um ID da Fazubra, vai vir para as bases, nós vamos discutir isso semana que vem. Então nós temos informes gerais aqui agora, mas a análise mais aprofundada ela vem com esse tempo agora, esse final de semana, segunda-feira, né? Mas tem outras dúvidas importantes que tem aqui, ó. O Danilo, ele agradeceu a primeira resposta e falou que tem outra dúvida. O governo falou em aglutinar algumas carreiras. Nas mesas específicas, eles já indicaram quais categorias. Eles falaram em racionalizar carreiras com funções similares e mesma formação. Seria o caso de auxiliares e técnicos em enfermagem? Penso que deveria ter uma atenção especial para esse caso de técnicos e auxiliares em enfermagem. Atualmente, na UFO, mesmo tema judicializado, no próprio DF já ocorreu essa aglutinação no passado. E a Deiriene perguntou: o aumento do PCC-TAI caminha junto na negociação? Bem, respondendo ao Danilo, né? É Danilo. Primeiramente, aí tem dois pontos, né, importantes. Dentro dos cargos do PCC-TAI, exatamente nesse exemplo que você citou, vai ao encontro de como que a categoria ela pensou em fazer essa aglutinação entre os níveis C e D, né? Que é exatamente sobre auxiliar e técnico de enfermagem. A gente sabe que, historicamente, aqui mesmo, na nossa base, recentemente, o Sintet ele ganhou diversos processos coletivos sobre desvio de função, em que os auxiliares, historicamente, eles fazem o mesmo serviço, prestam a mesma atividade que os técnicos, mas os auxiliares são nível C e os técnicos são nível D. Portanto, como uma correção histórica dessa injustiça, a gente pensou em estar fazendo essa aglutinação entre os níveis C e D. O governo lá no relatório, como citado aqui, ele avalizou, né, ele concordou com essa integração no sentido da paridade remuneratória, mas não em relação ao nível de classificação, porque ele colocou um questionamento jurídico com relação a uma hipótese de análise de provimento derivado, que é inconstitucional, para haver essa aglutinação entre os níveis. Mas no aspecto remuneratório, ele havia concordado. Vimos hoje que ele já voltou atrás, né? Porque ele agora, na verdade, ele quase que transpõe a atual diferença entre esses dois níveis, C e D, atuais, para essa tabela nova, com a proposta de 50% para o nível C e 60% para o nível D. Bem, uma outra questão é quando você fala sobre aglutinar, né, o que seriam as carreiras. Aí, nesse caso, e eu acho que isso que é muito relevante para quando a gente pensa qual que é o preço dessa nossa greve, é que a gente deve fazer um esforço comparativo do PCC-TAI com outras carreiras administrativas do Executivo Federal. É claro que a gente gostaria aqui de ter uma remuneração como a de uma agência reguladora, como a da Receita Federal, por que não, né? Seria excelente. Mas não, isso não é cabível, né? A gente tem que fazer uma análise realista. E fazendo essa análise realista, de fato, desde quando a ministra Esther Dweck ela tomou posse do seu cargo em frente ao MGI, vem dando declarações, tanto ela como o primeiro escalão desse corpo técnico, o
José Luiz Feijó, acho que é José Luiz, primeiro nome dele, o Feijó, que é secretário das Relações de Trabalho, de que o MGI ele trabalharia com uma racionalização das remunerações, em que seria valorizado prioritariamente o vencimento básico para estar preenchendo o conjunto das remunerações, o que traz como consequência a queda das políticas de gratificações. Uma delas, no nosso caso, né, seria o próprio IQ, ou seja, IQ ele nem sequer foi tocado em aumentar, né, dentro desse grupo de trabalho, sob essa justificativa. E também racionalizaria, porque ele tenderia, ao médio prazo, a equacionar as distâncias remuneratórias, as desigualdades existentes entre as carreiras que possuem o mesmo tipo. Ou seja, para ficar como exemplo, nós poderíamos, de outra forma, nos equiparar com a carreira da ciência e tecnologia, que possui afazeres, ambientes organizacionais próximos ao nosso, e que foi até mesmo citada pelo próprio Forgep como uma carreira que poderia servir como base para a nossa reestruturação. Então, tem esses dois aspectos sobre a sua pergunta, tá certo? Teve outra pergunta que eu me perdi agora. Ah, sim. Sobre o aumento, é a Deiriene, né? Deiriene Campos, sim, né? A proposta, ela contempla a recomposição salarial. Mais uma vez, a gente pediu o piso de 3 salários mínimos, que seria lá no nível A e B, 6 salários mínimos no nível C e D, e o nível E com 9 salários mínimos e o STEP de 5%. STEP hoje é 3,9%. E aparentemente, pelo que veio de Brasília hoje, nessa primeira resposta do governo, ele não pensa em aumentar esse STEP para 5% também, permanecendo aí com os 3,9%. Outra questão, eu não sei se tem mais alguém ali. Eu acho que o que está colocado é janeiro, mas igual o John trouxe aqui, né, é o que a gente está fazendo análise agora, a princípio, do que foi discutido de manhã, mas o CNG deve já apresentar um informe para a gente semana que vem, né? Porque a gente faz uma análise do que está colocado ali imediatamente, dos valores, né, que é o que chama mais nossa atenção, mas existem outros detalhes lá que também constam aí dessa mesa e que precisam ser analisados agora pelo CNG. E aí, semana que vem, a gente vai ter um informe mais detalhado, né, e condições de poder também analisar e discutir em assembleia o nosso posicionamento, né? É, pode vir. Boa tarde, pessoal. Bom demais. Eu queria perguntar, então, sobre o que a gente está discutindo, o que a gente tinha escrito, a proposta que a gente tinha elaborado, todo o trabalho que tinha feito pelo GT. E aí eu tenho essa dúvida e eu não tinha feito ela para ninguém, na verdade, lá sobre mestrado 52%, 75% doutorado,
Eu tenho essa dúvida. Na proposta nova, nessa proposta, né, eu falo de 9 salários mínimos para o nível E, continua o doutorado 75%, o mestrado 52% e graduação, no caso, não tem. Enfim. Continuaria assim, João Lucas. Aliás, é uma bela camisa a sua, né? Homenageando aí o de Mello, grande músico brasileiro, né? Um dos malditos aí, da MPB, enfim. Mas é isso mesmo. Por quê? O Sinasef tinha feito proposta dele pedindo aumento nesses índices, tá? E aí, por exemplo, o doutorado ele ia para 100%. Acontece que o governo ele não contemplou, ao menos para nós ele deu essa justificativa que ele não pensa em fazer uma política de remuneração com relação a incentivos, às gratificações, no geral. E permaneceu sim, então aqueles índices de 25%, 50, 30%, 52% e 75%, eles são os mesmos, e a novidade aí é que vai acabar aquela excrescência da relação indireta com a sua atividade, até porque era uma coisa sem cabimento, tal que, pelo informe que nós tivemos lá, apenas 3% dos técnicos hoje, eles recebem como relação indireta, ou seja, dentro das reitorias já havia a política de aprovar as relações diretas, né? E isso foi retirado. Lembrar que nessa questão do IQ, isso foi até bastante debatido, mas a gente tem que lembrar que tem outras carreiras que recebem 100% de IQ e que leva até o aposentado também recebe lá um pouco menos, 60%, 80% do IQ, eles recebem. Então, assim, é uma coisa que, aliás, 60 não, é 100% e tem uns que, quando aposenta, diminui. Tem carreira dessa forma. A nossa já é 75%. O que acontece? Apenas 5% da nossa base tem doutorado. Então, aí teve um amplo debate aí na base, porque se era interessante manter ou não o IQ. Mas a hora que você vai olhar, quase todo mundo recebe algum IQ. Se não recebe de doutorado, recebe de mestrado, recebe de especialização, recebe algum percentual. Então, é interessante acabar com o IQ? Acredito que não. A discussão foi muito para passar isso para o RSC, entendeu? Que é reconhecimento de saberes e competências. Isso a gente já falou, às vezes a pessoa não tem condição financeira ou mesmo não passa, porque não é fácil você, por exemplo, ter acesso a um doutorado, a um mestrado da universidade que você tem que passar e tal, tem poucas vagas. Muita gente, com o nosso salário do jeito que está, não tem condição de fazer um mestrado, um doutorado no particular. Então, aí o que acontece? Esse reconhecimento de saberes e competências, a gente sabe que muita gente tem muito curso e é muito qualificado na sua área. Então, você teria uma aceleração. E agora, nessa proposta do governo, não veio nada, né? Não veio aceleração, não veio RSC, ele jogou para discussão futura. Então, tudo aquilo que realmente foi discutido lá no MGI, com a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, com o MEC, tudo isso, o governo deu a jogada para debaixo do tapete, infelizmente. E, assim, o IQ permanece, a gente ainda vai ter que lutar muito pelo RSC, que eu acho que é uma luta muito válida para contemplar toda a categoria. Então, a gente continua permanecendo, a gente tem que permanecer de greve, porque tem muita coisa em jogo. O IQ não vai contemplar satisfatoriamente todo mundo, né? Então, é uma luta muito válida. Mesa. O André perguntou se essa reestruturação, né, caso avance as negociações, depende de uma aprovação no Congresso ou a parte do Executivo já consegue validar isso? Depende, sim. Inclusive, acho que foi esse mês agora,
O Lula, ele enviou numa tacada só a reestruturação, a recomposição de várias carreiras. Então, com certeza, depende. Aliás, é por isso que esse trabalho durante a greve com parlamentares, ele é necessário, né? E aí, só para completar, ontem, né? Ontem não, na quarta, né, James? Teve esse trabalho, James, os meninos que estavam aqui, porque a gente tinha uma maioria do CLG que estava em Brasília, eles apresentaram para a deputada Ana Pimentel, né, um documento com as nossas reivindicações, pedindo que, né, levasse, que ela somasse, ela já tem feito isso, mas reforçando com ela a necessidade, né, da importância, né, dos deputados reconhecerem aí a necessidade da nossa reestruturação, da nossa recomposição, para na hora que chegar lá, né, a gente já ter essa mobilização feita com eles. O Norton pediu inscrição via microfone. Pode abrir para o Norton, por favor. Boa tarde a todos. Só reforçando, os colegas aí já falaram maravilhosamente bem, né, já deixaram bem claro que foi discutido hoje na mesa, né. A gente que acompanha pormenormente vê que o governo ele puxa a corda mais uma vez, né, e tenta vencer-nos pelo cansaço, né? É mais uma tentativa de falar, olha, vocês podem continuar do jeito que vocês estiverem aí, que nós não vamos ceder de cá. E aí nós temos a força de falar para o governo que nós também não vamos ceder de cá, né? Essa mesa hoje foi um tapa na nossa cara, né? De desconsiderar tudo aquilo que já havia sido negociado, tudo aquilo que já havia sido trabalhado nas outras mesas, nos outros GTs, né? E a gente tem que pensar o seguinte: não foi uma proposta boa do governo. Eu vejo, às vezes, parecendo que o governo deu um passo para trás, que propôs algumas coisas que são bons para nós, mas não foi. Só deixar claro para várias pessoas que estão pensando talvez em alguma coisa nesse sentido, que não foi. Essa mesa não foi uma coisa boa para nós. Nós temos que manter a greve, temos que estar continuamente na luta para que a gente possa conseguir o que é nosso de direito. Nós somos a categoria que menos recebe dentro do serviço público, e tem uma tabela salarial totalmente inferior a todas as outras, com qualificação que nós temos, às vezes até melhor e maior do que muitas outras categorias. Nós não podemos deixar também de pensar que daqui a 2 anos, dependendo do que o governo propor em aumento salarial, percentual, a inflação vai comer isso. Porque daqui a 2 anos também temos que pensar que vai ter eleição. Nós vivemos hoje e o cenário que nós vamos estar vivenciando daqui a 2 anos e pensando nesse percentual que o governo acha que é bom, né? Embora ele tenha proposto 9% para o 2025, eu gostaria que as pessoas refletissem que nós tivemos 9% o ano passado do governo Lula. E qual foi o impacto desses 9% dentro do nosso salário frente à inflação? Muitas pessoas me perguntaram. A gente não teve 9% ano passado. Eu afirmo, a gente teve 9% ano passado, mais um aumento de R$ 200 no Vale Alimentação. Mas qual foi o impacto frente à inflação para nós, enquanto trabalhadores, frente ao mercado? Nenhum. Então vamos pensar bem no que o governo está oferecendo para a gente não cair em armadilhas, porque o governo faz muito disso, né? Ele arma algumas armadilhas
e jogam o mel para tentar ludibriar alguns trabalhadores, alguns servidores incautos que acham que está tendo um avanço no nosso salário, no nosso provento. E temos que ver também, nesse momento, um momento muito importante do aumento da força da nossa greve, porque temos vários políticos apoiando o nosso movimento, inclusive políticos da base e lideranças do governo, né, que estão apoiando o nosso movimento. Nós temos que nos apoiar a isso, nos pegar a esses apoios, forçar os nossos deputados, forçar os nossos senadores, para que eles possam intervir também junto ao governo, para que o governo ouçam a categoria, porque o que nós temos percebido é que o governo tem feito ouvido de mercador à nossa categoria. Então, pessoal, essa mesa agora foi apenas uma mesa inicial, né, para tentar ver qual é a força que está sendo empenhada de um lado e do outro, né? O governo tentou medir a força que nós temos e nós temos que provar e mostrar para ele que a nossa força é real, é forte, é firme e que nós não vamos mais dar passos atrás e nós sabemos como calcular, frente à inflação, os impactos que vão ter, os percentuais que eles pretendem dar para nós, para daqui a 2 anos, para daqui a 1 ano. Então, é só isso que eu queria colocar, e vamos continuar firme nesse movimento que está belíssimo, gente, muito forte. Parabéns. Obrigada, Norton, pela contribuição. E aí, seguindo aqui, o que a gente, né, vê colhendo esses dias, tem uma questão que ontem a gente pôde discutir na Assembleia, que era sobre a gente estar assinando o termo de compromisso, né, do reajuste dos auxílios, se isso significava que a gente estava aceitando a proposta de 0%, né, de reajuste, de recomposição. E aí a dúvida era se aceitar, né, esse 0% de reajuste, assinando o termo naquele momento, se isso prejudicaria a nossa discussão sobre a reestruturação da carreira, né? A gente, ontem, como a gente pôde ouvir, né, as análises de conjuntura, de fato, aceitar, né, a colocação do termo de compromisso que o governo impôs que a gente precisava, né, fazer esse aceite para que fosse tramitado essa recomposição dos auxílios, sem pensar, sem a gente ainda discutir a questão do reajuste, né, do salário. E aí o nosso entendimento é que uma coisa não deve prejudicar a outra, né? O reajuste uma coisa, o termo de compromisso em relação ao aumento dos auxílios, outra, né? E aí vou passar para o Vitor, para ele também colocar um pouco sobre se isso prejudica a gente ter feito esse aceite, se prejudica a reestruturação, a discussão né, esse retorno da mesa de hoje, se isso, na avaliação nossa, isso não teria impacto, né, nessa posição do governo hoje. Então, pessoal, essa é mais uma das confusões e que elas vêm para fortalecer o patrão, né, o governo. Primeiro que assim, a gente tem que entender que quando a gente faz a greve, e a gente pode estar rememorando isso com o próprio ID da Fazubra sobre a greve, a gente vota pela greve, a gente deflagra a greve como eixo específico, a nossa reestruturação. E aí a pergunta óbvia, né? O que tem a ver a reestruturação da carreira com a política dos auxílios, né? Absolutamente nada. Até mesmo o local aonde se faz o debate de uma com a outra não se confunde.
o debate sobre estruturação de carreiras, as tabelas, é na mesa específica e temporária. O debate sobre auxílios é na mesa de negociação permanente. O Sintete, por meio do Comando Local de Greve, recentemente fez um bom texto elucidando a diferença entre as três mesas que a categoria hoje tem uma negociação aberta com o governo. A mesa permanente, ela é a mesa geral, ela é a mesa a qual todas as entidades sindicais do Executivo Federal e também as centrais sindicais estão orientadas. Ali, o debate é com impacto a todas essas categorias. Então, quando se discute o reajuste salarial nela, é o mesmo índice para todas as categorias. É por onde a gente fez a defesa ontem, que ela não é a mais inteligente para os nossos interesses nesse momento. Haja vista que um reajuste linear igual a todas as categorias privilegia as categorias que já têm uma boa remuneração e penaliza aquelas que têm uma baixa remuneração, como é a nossa. Essa é a mesa geral. Lá também nós debatemos os auxílios, e somente lá, porque eles são para todos os servidores públicos do Executivo. Temos também a mesa específica e temporária, que é a mesa onde a gente debate questões internas com impacto orçamentário para a categoria TAI e somente para a categoria TAI. Então, todo recurso disponibilizado, todo o debate feito nessa mesa, ele é exclusivo para nós e, portanto, ela é a mais relevante para a categoria. E também temos a mesa setorial. Essa mesa setorial, ao contrário da mesa específica que é debatida com o MGI e tem esse aspecto financeiro como prioridade, atende àqueles aspectos que a categoria tem como orientação a defesa pelos sindicatos, mas que não são da ordem financeira. E aí a gente tem também até alguns elementos que eles têm uma consequência financeira, mas indiretamente, como, por exemplo, a pauta sobre os técnicos terem a carga horária de trabalho diminuída para 30 horas semanais, como, por exemplo, a discussão sobre TAI substituto, como, por exemplo, a paridade, tanto nas votações, a reitoria, a própria possibilidade de um TAI ser alçado a reitor, como também nos conselhos, enfim. Então, nós temos essas três mesas, e é importante que a categoria saiba reconhecê-las para, então, diferenciá-las e, assim, fazer uma boa reflexão sobre a prioridade delas e bem como sobre os nossos interesses diante delas. Eu vou falar um pouquinho sobre essa mesa setorial. Eu sempre falo, e é bom relembrar, que com essa evasão de pessoas, principalmente jovens aí da carreira, essa pauta da mesa setorial, que seria de 30 horas, a parte de lutar por essas pautas que não têm impacto orçamentário direto, também são importantes. Porque uma pessoa, por exemplo, que faz 30 horas, ela conseguiria ter 2 empregos, se ela é jovem, tem disposição para isso, ou mesmo lutar por uma qualidade de vida, né? Não precisa ser somente o jovem, quem tem qualificação e gosta, quer trabalhar e gosta de trabalhar em 2 empregos, aí seria uma oportunidade, né? É isso, mas a gente tem muita gente qualificada que gosta de estar sempre ativa,
e quer trabalhar, vai embora. Quem não tem essa disposição, 30 horas, você pode ter uma qualidade de vida imensa. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar lutar por todas essas mesas, né? Tanto aqui com o impacto orçamentário, que são as outras duas, né, a geral e a específica, quanto nessa setorial também. Então, a gente está nessa greve olhando por isso tudo, a gente está realmente nessa queda de braço, e é hora mesmo de intensificar, porque essa primeira reunião foi uma primeira reunião, e o governo retroagiu na questão da reestruturação da carreira, né? E aí também fez como diz, uma proposta horrorosa, né? Porque você passou de quê? De 9% para 12,5%. Então, se você for olhar, praticamente foi uma coisa até vergonhosa que ele apresentou para nós. Bom, Diego vai contribuir aqui também com a gente. Mesa, depois teve duas interações no chat, tá? Agradecer à mesa aí, né, pela disposição, né, em coordenar o debate. Eu queria trazer uma discussão, né, que talvez não vai entrar diretamente nesse ponto que a gente está agora, né, que é das mesmas negociações, mas que foi trazido um pouco pela Márcia no início, né, que é essa questão que tem a ver com a terceirização, mas também tem a ver, eu acho, que com a questão que ela mencionou agora da qualidade de vida, né? Porque um dos pontos que eu acho que mais pega para a gente em diversos setores aqui da universidade é a questão da extinção, né, de determinados cargos, né? Porque a gente tem colegas, né, nível A, B e C, que à medida que eles se aposentam, são exonerados, a gente não tem a certeza de que vai alguém para o lugar deles, que aquele cargo vai ser reposto. E muitas vezes, quando chega a ser reposto, ele é reposto com pessoal terceirizado, que gera um problema que é, né, principalmente relacionado com o fato de que o terceirizado ele não pode responder por N questões, né, que um servidor estável poderia responder. E aí acaba gerando um retrabalho, muitas vezes, né, uma necessidade daquele servidor estabelecer uma relação de coordenar aquele trabalho, né, daquele terceirizado. Então, isso é um problema, eu acho que é uma questão que a gente tem que avançar, né, nesse debate sobre essa questão da terceirização e também dessa questão desses cargos que não estão sendo repostos e que gera essa sobrecarga de trabalho para a gente. E que mais que isso, né, afetam no serviço que é prestado pela universidade, né? E aí eu vou entrar em dois pontos específicos, né, do local que eu trabalho, que é Zeba, né, para também pensar um pouco a partir disso. A gente tem uma demanda, e essa demanda, né, ironicamente, ela foi gerada a partir das próprias políticas muito necessárias, né, que os governos petistas implementaram, que tem a ver com a questão da inclusão. Né? Então, você tem a Lei Brasileira de Inclusão, que ela prevê o profissional de apoio escolar, por exemplo. Também tem a lei, né, das pessoas, né, diagnosticadas com transtorno do espectro autista, que prevê o acompanhante terapêutico, mas a gente, dentro da estrutura de cargos, né, a gente não tem nenhum profissional que possa atender essas crianças, né, que têm esse direito. E aí a gente está falando de crianças, mas se a gente for pensar, né, no que é a educação básica na rede federal, né, você tem também os institutos federais, tem os colégios de aplicação, o Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, você tem uma quantidade significativa de escolas, e esses estudantes têm esse direito, então não tem essa garantia. E muitas vezes, né, isso gera, inclusive, judicialização. Lá na ESEBA, a gente tem 5 sentenças favoráveis, que a UFO paga multa, né, por causa disso, não garante esse direito a esses estudantes, e a gente não consegue avançar nessa discussão, porque, né, o que chega para a gente são, muitas vezes, né, códigos de vaga, né, que estão com descritivo, até comentava isso com o Vitor lá pelo WhatsApp, né, nosso descritivo de cargos é de 1987, então aí tem várias lacunas que atrapalham essa dinâmica que a gente tem, né, de um lugar que articula ensino, pesquisa e extensão e também, né, as atividades administrativas,
E aí, né, eu acho que é um ponto que a gente precisa, né, trazer para essas discussões também, porque tem essa questão do salário que é fundamental, mas acho que também tem essa dimensão, né, que universidade que a gente quer construir, e isso passa pela recomposição, né, do que é a nossa categoria, o nosso plano de carreira e tudo mais, né. Outro ponto, né, que eu lembrei agora, né, tem aqui, em relação à questão da alimentação escolar. O próprio governo lá, quando você vai ler lá a política do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele fala de uma série de pontos lá, né, e entra na questão, né, de ter nutricionista. A gente na ESEB, a gente ficou vários anos sem nutricionista, conseguimos só recentemente, e fala também da valorização das merendeiras. E as merendeiras lá, elas ganham, se eu não me engano, 1.500 em contrato terceirizado, não tem, né, esse incentivo, né, para continuar, não tem a perspectiva da formação e vai contra a própria política do governo, que era o que eu trazia no início, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco, né, com essas contradições, né, que são formuladas a partir dessas políticas que foram gestadas pelos próprios governos petistas, mas que não têm avançado, né? E aí eu acho que talvez seja um campo aí para a gente discutir também nesse debate do nossa reestruturação da carreira. Só lembrar que nessa negociação nossa, quando a gente colocou 22 propostas lá no MGI, 10 eram remanescentes do acordo de 2015, né? E 12 foram discutidas. E a questão, Diego, dos cargos suspensos, inclusive foi debatida, né? E a ideia é que ela pudesse ser convertida, por exemplo, esses cargos suspensos estão suspensos, mas poderiam ir para áreas assim mais específicas, entendeu? Então, esse debate estava acontecendo, aí seria o provimento derivado, né? Que assim, o debate sobre racionalização dos cargos, ele vai ser levado adiante. De fato, pela complexidade de você ter, no geral, ali 326 cargos, com a maioria deles sendo de 1987, a sua descrição, precisa de uma análise um pouco mais longeva para tentar equacionar alguns desses problemas, né? A CNS, que nos representa, que é a nossa comissão nacional para fazer essa supervisão da carreira, ela vai levar esse debate adiante com o MEC, a mesa setorial. Essa, ela realmente não é para ser acabada com a greve, né? Mas aí tem um ponto que é interessante. Por quê? Como o governo disse que ele não vai rever nenhum cargo extinto. Se foi extinto, já era. Mas ele topou, ao menos no relatório, fazer com que esses códigos de vaga que hoje estão parados, para que houvesse a possibilidade de remanejar algum pessoal, ele, com a CNS, construiu a possibilidade de nós termos 2 novos cargos dentro do PCCETAI, que seriam cargos genéricos. Seria o técnico educacional e o analista educacional. O analista seria para os cargos que pegariam códigos do nível E e esse técnico ele pegaria os demais. Mas isso é para longo prazo até, porque o informe que o companheiro Lieberton também trouxe, à época, foi de que em um longo prazo nós caminharíamos para haver apenas essa consolidação de cargos genéricos dentro do PCCETAI, até para ser mais fácil processos de remoção, redistribuição. Agora, no outro ponto que você tocou, de haver falta de profissional, aí, de fato, a gente tem que fazer a cobrança por uma mudança nessa política econômica, né? Que aí eu acho que é o grande ponto, né? A gente pode ter uma proposta que ela tecnicamente atende a categoria, mas se a gente não tiver a viabilidade dela,
ela de nada serve. Quer dizer, ela é um belo de um, de um instrumento, né, que a gente vai olhar, a gente pode privilegiar, mas se o governo ele não muda a sua política econômica para nos atender, nada vai à frente. E aí, eu acho que o mais legal dessa reflexão sua é que ela casa bem a relevância das carreiras dos servidores com esse debate sobre serviços públicos de qualidade, e que isso está completamente, diretamente relacionado. E eu acho que é assim que a gente pode até tentar vencer os argumentos liberais que a grande mídia joga ao povo brasileiro, que muitas vezes se volta contra os servidores, mas não percebe que os servidores são parte essenciais para haver serviços de qualidade, como é a questão dos cargos dentro do PCC-TAI. Porque a Márcia trouxe também essa informação, né, que o professor Darizon, ele disse sobre essas questões, né, orçamentárias que a universidade enfrenta, né, e aí vale lembrar que à medida, né, que ocorre a terceirização, deixa de ser pago pela folha, né, do governo e passa a entrar dentro do orçamento da universidade. Esse é mais um dos motivos que nos estrangula, né, na perspectiva orçamentária, né. Ótima lembrança, Diego. Pessoal do online. A Deiriene e o Hélida tinha falado sobre a questão dos auxílios, né? Mas eu acho que já ficou no time, assim. Mas era algumas dúvidas que foram já respondidas, creio eu. A Deiriene e a Hélida pode manifestar no chat, caso elas queiram retornar ao assunto ou reformular as perguntas. Se já estão contempladas ou tem outras observações. Pessoal do presencial também, gente. O microfone Disponível. está disponível. Mas a mesa está muito boa, bastante esclarecedora. Sobre a Deiriene, né, que ela colocou esse questionamento. Então, Deiriene, sobre os reajustes no vencimento básico, tanto a mesa geral, como eu estou olhando para lá, animal, né, está aqui. Tanto a mesa geral como a mesa específica, a gente faz esse debate lá. A questão é, infelizmente, uma vez que o orçamento para o serviço público é baixo, para os servidores é menor ainda, a gente, infelizmente, foi colocado para fazer uma análise de estratégia. Qual mesa é mais prioritária e relevante para que a gente possa ser melhor contemplado nesse momento? Mesmo que a proposta ela tenha sido ínfima, a gente já percebeu, a mesa específica e temporária trouxe a nós agora uma oferta superior àquela que nós tínhamos na mesa geral. Mas ambas tocam sobre o reajuste. E sim, na hora que você perguntou ali se o reajuste tem a mesma mesa da reestruturação, exatamente. É a mesma mesa específica e temporária que debate reestruturação, bem como a recomposição salarial. Na mesma linha dessa resposta, e tem que lembrar que isso essas mesas se juntaram, né? E para nós, porque a gente separou ali, o Vitor separou bem as 3 mesas, mas na mesa geral tem mais de 80 carreiras, né? E pelo que eu estava vendo lá, mais de 80 carreiras. Então, trazer para a mesa específica, para nós, assim, na minha visão, é uma vantagem, né? Porque ali a gente pode ter um debate mais específico da nossa carreira e colocar. Porque que acontece? O que a gente tem reclamado desde o início da greve é que tem gente que ganha muito e nós somos a pior carreira do executivo. De tanto a gente falar, o governo acho que escutou, né? Porque realmente a gente precisa negociar diferente. Aqueles que ganham mais
um cara que ganha 20 mil, se ele tiver 10%, ele vai ganhar 2 mil. Aquele que ganha 1.500 vai receber R$ 150. Então, assim, para nós trazer o reajuste para a específica, é uma oportunidade da gente tentar buscar uma recomposição maior. Mais alguém? Online? Eu acho que o que a gente havia pensado, acho que a gente foi esgotando aqui, né, Márcia? Ó, Eu queria só, eu acho que é uma dúvida de muitos da categoria, se tem uma perspectiva de próxima reunião da mesa de negociações, a gente vai enviar um ofício convocando ou aguarda, como que se dá isso? Gabriel, né? Gabriel, agora o que nós vamos fazer é a FASUBRA, como nossa entidade representativa a nível nacional, ela vai devolver a cada sindicato de base a proposta do governo hoje, que será formalizada, né? A partir disso, a gente faz as assembleias de base, vota se aceita ou não a proposta, isso vai ter um limite, né, para ser respondido. Respondendo, aí a gente vai continuar a greve ou não, e continuando a greve, que é o que eu imagino, né, a gente vai aguardar, mas via Comando Nacional de Greve, nós podemos sim fazer a pressão para que uma nova mesa seja marcada logo em frente, né? Eu quero te explicar que antes de descer para a gente, o Comando Nacional de Greve, Comissão Nacional de Supervisão da Carreira vão avaliar essa proposta, depois desce para nós da FASUBRA um ID, de lá é que os sindicatos se baseiam no que eles devem fazer. Por exemplo, não sei se você já viu que desce um ID com a orientação, assembleias, realizar assembleias de tal a tal para decidir tal coisa, igual foi com o que a gente fez ontem, tá? Então, antes disso, a gente tem que aguardar, porque eles vão debater a nível nacional todos esses pessoal que está lá no, como diz, no olho do furacão, como diz o James lá, todo esse pessoal que está muito bem estruturado lá, muito bem subsidiado, eles vão fazer essa discussão primeiro para nos ajudar e vai descer para as bases, tá bom? Robson. Oi, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Eu estou acompanhando desde o início aqui. Robson, abre a câmera para a gente, se você puder. Não, eu prefiro não. Deixa eu quieto onde eu estou aqui. Deixa eu te falar. Não, eu me inscrevi no final, eu estou assistindo desde o início, mas estou evitando de falar, porque eu estou muito revoltado com esse negócio de hoje. Então, para eu não falar bobagem, eu preferi não me manifestar. Mas eu me inscrevi agora só para parabenizar vocês. Aí, o debate está muito bonito, está muito esclarecedor. O Vitão está me surpreendendo. Quanto deu? Eu ganhei? Aí, eu acabei de descobrir aqui que eu ganhei R$ 1,50 na loteria esportiva. Na Mega Sena. Olha que coisa louca. Nem tudo está perdido, né? A menina da loteria está parecendo o governo. Eu venho aqui conferir esperando receber 1 milhão, ela me dá R$ 1,50. É desse jeito que acontece. Então, pessoal, não, é só para parabenizar vocês aí, porque ficou muito legal, muito, muito massa mesmo, bem esclarecedor aí. O Vitão surpreendendo cada vez mais aí, né? Só preciso dar uma tranquilizada no gênio, mas ficou perfeito, Vitão, Flávia e Márcio. Vamos esperar que a galera agora consiga reagir a isso.
quem não quem não saiu para a greve, eu acho que é hora da gente sair agora, vir todo mundo, e fazer mais presença em Brasília, porque é lá que tem que ser a pressão em cima desse pessoal que está negociando. Tá? Parabéns a vocês pelo evento aí, foi muito massa mesmo. Valeu. Ô, Robson, agora, a surpresa mesmo é se a gente tivesse a reestruturação, né, cara? Aí que era surpreendente. Agora que até aproveitar, né, pessoal, eu acho que a reunião do comando de segunda-feira precisa, após essa resposta tão ruim que a gente teve hoje em Brasília, de- debater a nossa comissão de mobilização, e porque eu acho que vai ser fundamental a gente passar nos setores mais do que nunca para trazer a companheirada aí para a greve, né? O Robson estava tão revoltado que dizer que se a gente tivesse conseguido os 3 salários mínimos lá de base, ele já estaria de volta no setor dele. Sinto muito, Robson, que a gente não conseguiu, viu? Seria uma alegria, mas a gente vai lutar por isso, né? Antes de finalizar, eu gostaria só de voltar numa coisa que eu esqueci, se vocês me permitem, do RSC, tá? É porque muita gente pensa que a gente está inventando a roda, né? Esse reconhecimento de saberes e competências, a gente está tirando isso do nada, né? Para poder contemplar quem não fez um curso, um trem assim. Não é isso, viu, gente? Isso já existe para os docentes dos institutos federais, tá? Então, a gente não está inventando roda nenhuma, a gente só está adaptando ela, porque no caso lá é a instituição que faz essa avaliação, né? Então, a gente ainda está no GT Carreira, a gente ainda está discutindo isso, né, Vitor, lá. A gente não chegou a finalizar a discussão do RSC, mas a gente pretende finalizar, já tem até um documento já. A gente quer nesse documento que os critérios sejam nacionalmente unificados, pelo menos 80% deles, e deixa só 20% para as instituições. Então, acho que isso é importante deixar claro para a categoria que uma coisa importante que o governo não deveria ter deixado de lado. A única coisa também que a gente viu que o governo colocou lá que aceita, por enquanto, dentro de tudo que a gente discutiu nesse GT, porque esse GT e essa discussão toda veio da nossa greve. A gente precisa lembrar que numa reunião lá o governo falou que a gente não fazia pesquisa e extensão. Ele não sabia nem o que era essa reestruturação e essa tabela que a gente estava propondo. Então, a partir disso, que passou muita vergonha, é que foi para dentro do lado do MEC, com o MGI, CN, Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, para poder fazer falar para o governo tudo que a gente tinha, né, colocar tudo que a gente tinha feito. Então, a gente não está inventando nada. A única coisa que eu vi que ele colocou lá foi a diminuição da progressão nossa, que é de 18 meses para 12 meses, né? Isso ele colocou, mas todo o resto, RSC, todo o resto foi jogado para debaixo do tapete, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que avançar, então é isso, firmes na luta, né? Reisla. Boa tarde, pessoal. É só uma observação. Gente, muito boa, muito, 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 muito boa mesmo. E assim, no meu setor, vários colegas têm muitas dúvidas também, e assim, muita coisa da carreira eu consegui compreender com essas rodas de conversa desde o início da nossa greve, coisas assim, nossa, muita coisa mesmo. Eu não achava que sabia, não sabia nada. A minha pergunta é mais para a equipe aí da questão da gravação e tudo mais. Caso não tiver como colocar no YouTube, depois tem alguma forma da gente rever a discussão de hoje, porque ela está bem, 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 bem mastigada, até mesmo para outros colegas que não puderam acompanhar online, porque está em plantão, alguma coisa assim. A proposta que saiu é essa mesmo. Por enquanto a internet tem ajudado bastante. A gente está gravando em HD, tá tudo certinho. Então,
torcer para continuar até o fim para a gente colocar no YouTube. A Ana se inscreveu para falar. Será Ana, que vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? pode Sim, falar, Ana. Ana, você quer abrir a câmera ou não? A gente está te ouvindo. Não, aqui tá bom assim. Eu estou na rua e eu gostaria de parabenizar pela excelente mesa, pela excelente condução. Foi muito esclarecedora. Eu estou aqui com 2 celulares e os celulares não param de aposentados ligando para tirar dúvida com relação exatamente a tudo que foi apresentado. E, infelizmente, eu perdi alguma das falas para poder atender os aposentados. E eu falava assim: você não quer participar da atividade? E muitos: não, 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 vai lá, assiste, depois você me fala. Então, eu fui muito contemplada com a pergunta da Reisla, né, que vai estar disponibilizado, e eu fiquei muito preocupada com algumas falas que, se eu tivesse recebido um aumento tal, a gente encerraria a greve. Gente, cuidado. Os aposentados estão muito bravos. Eu estou aqui, gente, vocês não têm noção, é chicote estralando mesmo. Eles estão revoltados e eu tenho chamado eles para a luta, porque quando a gente vota alguma coisa, o voto é único. Só que eles estão entendendo que eu estou votando representando todo mundo, e não é. E eu fiquei muito contemplada com a fala do Vitor, quando ele fala: vamos fazer mobilização. Aí eu queria aproveitar, eu estou disposta, eu estou fazendo um trabalho nos grupos, nos contatos, por telefone. Gente, vamos somar. Mas, infelizmente, gente, está difícil. Aí, quando o Vitor colocou vamos intensificar a mobilização, eu peço, inclusive, que direciona, faça um trabalho, é um pedido de ajuda mesmo, para mobilizar o aposentado, porque muitos reclamam, mas será que também não está faltando eles comparecer e mostrar para o governo o que realmente precisam, o que realmente quer? Porque hoje a gente depende de vocês da Ativa para estar gritando com a gente. Embora nós estamos no comando, nas caravanas, só que se hoje vocês da Ativa param, os aposentados estão silenciados. Aposentado não faz greve, gente. Então, se a greve hoje para, a luta do aposentado para. E para no 0-0 para eles. Daí é importante continuar, porque a reestruturação da carreira, aí sim vai ser justo. Aí sim tem chance de melhorar até a grande porcentagem da nossa base no Sintete UFO, que é de categoria A e B em grande predominância. Então, pessoal, eu faço esse apelo, eu peço vocês para continuar na luta, em respeito de todos aqueles que estão no comando, de todos aqueles que estão lá na caravana, lutando para ser igual. Então, nesse momento, é ninguém soltar a mão de ninguém. Então, vamos intensificar essa mobilização aí, sim. Eu fico contemplada quando vai disponibilizar esse material online, porque o celular não para. Olha, já está tocando, eu vou lá atender, e fica aí meu apelo, pessoal. Obrigada. A Ana, né? Ela foi atender, né? O telefone, então ela não vai ouvir, né? Mas tá bom. Depois é ver. É o seguinte, eu acho que tem uma coisa assim que a gente tem que pensar nesse preço da nossa greve, porque os policiais federais, que foram uma das categorias que já foram contempladas pelo governo federal, com recomposição da casa de 20%, a gente soube que o governo ele vai estar gastando para fazer essa recomposição a eles cerca de 7 bilhões de reais. Os 7 bilhões de reais para o PCCETAI seria um reajuste parcelado 3 vezes, totalizando 34,25%.
Essa proposta colocada hoje, para nós, ela vai estar batendo em 3 bilhões. Então, assim, a gente percebe que para outras categorias, e categorias essas, historicamente, à direita, e que se colocaram contra um projeto de governo que se queira minimamente popular, estão sendo contempladas pelo governo. Os técnicos que se somaram em grande parte com a, a proposta de retorno do governo atual na campanha pelo Lula, não estão sendo contemplados nem na metade. Então, a gente precisa ter em mente essas questões para saber de tanto direcionar os nossos esforços durante a greve, como também fazer as nossas análises de conjuntura. Então, diante disso, eu queria deixar esse recado que, se a gente quer contemplar bem os companheiros aposentados, como também os ativos, nós temos que acirrar a greve e temos que brigar por pelo menos esses 7 bilhões. Por quê? Porque esse índice ele foi analisado no grupo de trabalho dessa reestruturação. E quem assinou esse documento foi a equipe técnica do governo, o pessoal do MGI, do MEC, analisaram isso, avaliaram que era justa essa recomposição, que ela já é mínima, porque ela só corrige a nossa perda inflacionária de 2016 a 2023. Isso foi um trabalho técnico feito pelo DIEESE, a pedido do Sinasef, é uma coisa séria. Não é que ninguém tirou bem um dia assim da cartola, pronto, é 34% aqui. Não, é uma perda histórica nossa e de 2016, para que, ao meu ver, e eu acho que o James tem esse entendimento, é conservador ainda, porque a gente diz ao governo do PT que somente no período em que ele não estava no governo é que cabe a ele nos recompor. Mas se você for analisar atrás, de 2010 até 2023, a nossa perda é mais de 60%, alguns níveis. Eu vou relembrar aqui, e isso todo mundo pode ver. Abrir aí a Lei 11.091, que é a lei do PCCETAI, nos anexos. Em 2008, um técnico nível médio do PCCETAI recebia mais que o técnico nível médio do INSS. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Hoje, eles recebem mais do que o dobro nosso. E aí? Aí, para a gente, os 15%, 12,5%, é bom, é o suficiente. Quanto que a gente vale? Quanto vale a educação? Então, é isso. Acho que eu falei demais. Pessoal, nosso teto é às 16, né? A gente vai abrir para mais uma fala. O Paulino se inscreveu e o Robson em seguida. Tá. E aí, lembrando que daqui a pouco, encerrando aqui, a gente vai ter a apresentação do João Lucas, o Tico, lá de Monte Carmelo, que também faz parte do comando local. Vamos ouvir o Paulino? Paulino, pode abrir o seu microfone, se quiser abrir o vídeo também, a gente está te vendo e te ouvindo. Boa tarde a todos e todas. É maravilhoso. Hoje está tudo maravilhoso. O som está perfeito. A equipe da mesa maravilhosa. Então, assim, estou gostando muito. Mas a minha fala vai ser curta, porque eu me inscrevi, mas logo em seguida, antes de mim, tinha a companheira Ana, que falou perfeitamente e chamou a responsabilidade de todos nós servidores, inclusive os aposentados, que é isso mesmo que ela falou. Assina embaixo tudo que ela falou, porque a mobilização precisa ser bem coerente nesse momento, porque a coordenação do sindicato ela não tem peso
para forçar nada se não tiver encorpada com toda a base, igual está fazendo agora. O movimento está bonito em nível nacional. Mas uma coisa é importante: o governo, isso aí eu falei ontem na Assembleia, o governo é muito estrategista e todos nós que têm já um tempo de universidade sabem que o governo não ia finalizar hoje. Ele ia medir, e ele fez com muita preposição, mediu a força do movimento. Ontem eu mencionei e falei que depende da proposta do governo, que ele poderia acabar com a greve. É verdade, mas antes disso, a greve nossa sempre foi de 60, 70, 90 dias. Então, o governo está... Inclusive, semana passada eu estava lendo uma reportagem de um jornalista falando que o governo estava avaliando que a greve está fazendo bem para ele, melhor do que se ele tivesse feito o reajuste, que ele ganha mais com o movimento em greve do que ele resolvesse o problema da greve. Então, vai prorrogar mais, vai fazer mais umas 2 rodadas de negociação para estar fechando o acordo salarial aí com o pessoal da educação. Mas é importante, aí eu vou reforçar a fala da Ana, que nós, aposentados, não vamos esperar com os braços cruzados, sentados na mesa esperando que alguém lute por nós, porque não existe isso. Não tem luta de pessoas que estão em outras funções, em outro departamento, que vai brigar para o aposentado se eles não estiverem unidos e participando efetivamente do movimento, para questionar, para se colocar como o interesse dele tem que ser defendido também, por muitos, não por um. Não adianta ficar ligando para a Ana Maria, a Ana Lúcia, para ela resolver o problema de reajuste para o servidor, porque a Ana é um voto, como ela falou. A Ana é um voto, meu voto é um também. E outra, servidor técnico administrativo aposentado, ele não tem muito peso na greve, porque muitas das vezes, com a consciência tranquila, você não está podendo votar. Como é que eu vou votar para punir um companheiro da ativa? Porque meu voto pode, dentro de uma assembleia, depende do número, eu posso decidir colocar os companheiros da ativa na greve. E aí, se cortar o ponto, o que o aposentado vai fazer para eles? Então, mais uma vez, chamando, nós todos temos que se juntar e participar da greve. Por quê? Avaliando a proposta do governo de hoje, ele passou na trave, porque eu estou em outro grupo nacional, o Grupo de Segurança Patrimonial das Universidades, e lá vários companheiros bateram palma, falou assim, olha, gente, melhor 3,5% do que nada. Então, isso bateu na trave, porque se o governo, se tivesse colocado hoje mais 1% nesse valor de 3,5%, se fosse 4,5% parcelado, a greve ia acabar. Isso eu tenho certeza pelo movimento que eu tenho acompanhado em nível nacional. Se ele tivesse colocado 4,5% em 3 parcelas, a greve tinha terminado hoje. Então, a gente tem que ficar muito atento, tem que partir para a luta e mais agradecer aí, porque os esclarecimentos do Vitor, da Márcia e da Flávia estão excelentes. Parabéns à mesa. Andy, Paulino e Ana Maria, né? Não, então eu estou rindo aqui, né, Paulino? Ana Maria, nossa Ana Lúcia trabalha com a gente. Então, gente, eu só queria lembrar na questão dos aposentados, que a gente recebe coisas assim de aposentados. Eu não vou votar para ativo ter auxílio, porque aí volta da greve, e aí, às vezes, o ativo, às vezes, brigando contra os aposentados, não sei o quê. Gente, a gente tem que lembrar que a gente não pode tirar nada. O ativo hoje é quem sustenta quem está aposentado. E o ativo de hoje é o futuro aposentado. Então, a gente não pode discriminar ninguém. Os aposentados estão certinhos, eles têm um grupo nacional, porque nesse momento o governo está jogando os aposentados de escanteio, né? E a gente está lutando não só pela nossa carreira, mas pela nossa futura aposentadoria também, viu, gente? Nós vamos ser futuros aposentados, tomara, né? A gente depende da nossa luta, né? Se a gente não lutar agora, às vezes
a gente nem vai ser um aposentado. Então, essa greve é muito importante nessa questão também. A gente tem que lutar pelo nosso futuro, futuro da nossa carreira, nossa futura aposentadoria. Então, não é tirar o benefício do ativo, mas é lutar para que o aposentado tenha o benefício, lutar para que o aposentado também tenha o reajuste, que não seja 0% para ninguém. Só, Misa. Só lembrando que os aposentados estão na luta sempre também, né? Estão nas caravanas, estão no comando. Então a gente é uma categoria só e a gente está unido nessa. O Robson tinha feito inscrição e por hora só. Por enquanto no online mesmo. Robson, vamos ouvir o Robson para a gente poder encaminhar aqui a mesa, né? E ouvir o João Lucas, que preparou um repertório legal, bacana para a gente. Robson. Pessoal, eu tinha evitado de falar justamente para não dar confusão. Só esclarecer para a Ana que o que a Márcia falou foi uma piada de grupo, tá? E essa piada se baseava justamente nisso. Se o governo apresentasse 3 salários mínimos no salário base, amanhã mesmo a gente estaria de volta no setor. E aí seria a proposta dos sonhos, se ele fizesse isso. Eu acho que foi só uma piada, não tem ninguém pensando em parar a greve, pelo contrário, não é hora de falar isso. Até porque tem umas questões que a gente tem que pensar, e pensar para além de percentuais, para além de dinheiro. O governo vem discutindo com a gente essa carreira há algum tempo. Ele vem discutindo com a CNSC, a proposta foi uma luta danada entre os técnicos aprovar essa proposta de reestruturação da carreira que foi apresentada para o governo. A equipe técnica, como o Vitor bem colocou aí, a equipe técnica do governo absorveu bem as mudanças propostas. Ele dava todos os sinais de que aquela proposta apresentada seria aceita sem nenhuma modificação. O que o governo apresenta hoje para a gente? Ele apresenta uma proposta rebaixada, muito rebaixada, em termos de percentual, em termos econômicos. Ele apresenta uma reestruturação que não é reestruturação, porque ele mantém os níveis A, B, C, D e E separados. Então, isso para mim não é reestruturação. A única coisa, a única lógica que ele pegou na proposta que foi feita para ele é mudar a referência. Tirou do A e jogou para o E. Mas manteve a mesma carreira. Não foi isso que nós apresentamos para ele. Nós apresentamos para ele uma proposta que tem aglutinação dos níveis. Nós apresentamos para ele uma proposta que ela contempla 3 níveis só de classificação, que seria o C, o D e o E. Nós apresentamos para ele uma proposta que tira, inclusive, desse governo burro, porque, para mim, é um governo burro, tira dele a possibilidade de, amanhã ou depois, o Zé Carlos entrar com um processo por desvio de função, que é o que mais acontece dentro da universidade hoje. Para mim, é burrice. É burrice na gestão pública não aceitar uma proposta que foi apresentada para ele com um estudo técnico tão bem elaborado igual foi. É burrice. É porque é um governo neoliberal, é uma política neoliberal, tem um infeliz no Haddad lá que é um neoliberal, vestido de cordeirinho, e ele não está nem aí para a educação. Ele não está nem aí para a educação. Esse governo não quer saber de educação. A educação para ele é ruim. Ele está na mesma lógica dos capitalistas, do pessoal da ultradireita que tiveram no poder. Quanto menos educação nesse país, melhor, é mais fácil controlar esse povo. Essa é a lógica que orienta esse governo. Nada do que foi apresentado para ele foi dado como resposta positiva hoje, sendo que a própria equipe dele tinha apontado sistematicamente de que aquilo era possível, era o mais recomendável. Então, não são só os 9%, os 3,5%, não é só isso, não é só a questão do prazo, quanto tempo não é só 7 bilhões. É o futuro da universidade. Essa porra desse governo não entendeu ainda
que ele tem que colocar uma carreira nova, porque senão o ano que vem a Universidade Federal de Belândia vai gastar 60% do seu orçamento pagando empresa terceirizada. E que educação que avança desse jeito? Que educação que avança desse jeito? Nós vamos continuar perdendo os trabalhadores da área de tecnologia para o mercado. Que universidade que avança, que educação que avança. Ele esqueceu, inclusive, que ele acabou de lançar 100 IFETs. Se ele vai lançar 100 IFETs com uma carreira ridícula dessa, como é que ele espera ter profissional lá? Ele vai colocar tudo terceirizado? E aí, qual é o preço que vai custar esses terceirizados para o orçamento? E já que o terceirizado não é pago pela União e é pago pelo orçamento discricionário da universidade, ou dos centros de tecnologia, ou dos institutos federais, já que o terceirizado é pago, a despesa com o terceirizado é pago por esse orçamento, o que vai sobrar ele cortando? Fazendo corte orçamentário nas verbas das universidades. O que vai sobrar para esses IFETs funcionar e fazer ensino, fazer pesquisa, fazer tudo que precisa? Para mim, isso é uma burrice. É uma burrice. É porque esse vagabundo, porque é um vagabundo, ele está preocupado em se tornar um estadista internacional. Ele não está preocupado na discussão da educação, igual ele está falando que está. E isso é revoltante. Para quem entende a educação do jeito que a gente entende, para quem vive isso, isso é revoltante. A categoria tem que parar tudo, para tudo. Para o hospital, para a universidade, vamos todo mundo para Brasília, vamos fazer uma ruaça nesse Belândia, vamos fazer uma ruaça nesse Brasil. Se for preciso, vamos acampar em Brasília, ficar acampado na porta do Ministério, na porta do Palácio do Planalto, igualzinho os bolsominions fizeram, mas com a outra motivação, com a motivação de fazer valer o discurso hipócrita desse governo neoliberal, de que a educação tem valor nesse país e é prioridade. Nós vamos ter que fazer isso. Vocês me desculpa, eu não queria participar justamente por causa disso. Eu estou muito revoltado, muito revoltado. E eu espero que o final de semana, a próxima semana, que eu vou ficar mais afastado do movimento por questões pessoais, eu consiga recuperar o equilíbrio. Porque nesse momento, eu estou desequilibrado com tudo que foi apresentado. Eu estou à mercê de me arrepender de ter feito campanha para um vagabundo de um governo desse. É isso. Obrigado, gente. O Robson, e o que eu acho melhor, assim, pela sua revolta, é que a gente consegue, nesses momentos, dar um direcionamento político que, de fato, traz à luz a prática do governo, né? Mais do que os discursos. Acho que por muito tempo a gente ficou nesse espiral de ilusão, né? Como diria o crioulo, que é de achar que um governo ele é progressista porque ele, durante a campanha, ele se coloca com uma agenda à esquerda. Mas, de fato, é esse o projeto político implementado, né? E aí, para tocar só num ponto que também dialoga com o que você disse sobre o futuro das universidades, é muito prazeroso estar aqui na nossa base e saber que nós levamos faixas, nós fizemos evento sobre o ponto 01 do eixo geral dessa greve, que é a recomposição orçamentária para as universidades. A gente sabe, o Andifes, ele pediu uma recomposição, fazendo um cálculo também sério, pelas perdas já acumuladas desde o Bolsonaro, de 8 bilhões, 8,5 bilhões. E ele recebeu, como contraparte, pelo ministro Camilo Santana, do MEC, 250 milhões.
Olha que patético isso, que vergonhoso, ridículo. Parece uma propaganda política de sucateamento para levar a uma opinião pública pela privatização. Porque se fosse o PSDB antigamente levando a cabo essa política, era assim que as esquerdas reagiriam. Por que que com o PT não é assim? Nós estamos amarrados a eles? É porque tem a companheirada que pertence ao partido? O partido está cada vez mais neoliberal. E eu me sinto contemplado e orgulhoso pela sua fala. Precisamos de lideranças como você, Robson. Obrigado por isso. Vou agradecer ao Robson também por essa análise de conjuntura aí para encerrar a nossa mesa. Tem mais alguém? Não, né? Robson, você me representa. Que gracinha. Acho que você falou que muito de nós, assim, nós estamos sentindo, né, e pensando nesse momento. E aí, complementando um pouco da fala do Vitor também, né, dessa questão do Robson, desse governo neoliberal, que vocês, não sei se vocês estão vendo, mas já está em pauta, né, o ataque do governo, principalmente aí do Haddad, com relação aos mínimos constitucionais, né, da questão da educação, da saúde, que é uma pauta que a gente também não pode perder de vista, e eu acho que ela tem que ser incorporada desde já, porque a intenção do governo é talvez colocar isso ano que vem, após as eleições, né? Mas eu acho que isso já tem que ser incorporado, e essa luta já tem que ser travada, porque nem os governos, nem o último fascista conseguiu avançar nessa pauta, agora vem, né, um governo dito de progressista, né? E está aí, né, com um ataque nunca visto antes, né? Com relação aos nossos direitos. Então, é isso. Obrigada, Alexandra. Eu acho que a gente encerra esse momento aqui, essa roda, com uma análise de conjuntura aí muito intensa e muito importante, né? Acho que expressa bem que a maioria de nós estamos sentindo. E aí a gente espalhar, né, gente? Agora a gente vai disponibilizar, né, John, nos próximos dias, essa mesa aqui, essa conversa nossa. E aí eu acho que agora a gente inicia um outro momento na greve, que é de mobilizar os nossos colegas, companheiros de setor que ainda não estão na greve, a sensibilizar eles, né, sobre isso. E aí a gente, né, a gente já tem pensado, enquanto comando, algumas ações, fizemos no hospital semana passada, né, mais intensamente, de passar nos setores. Então, acho que agora a gente começa a reforçar isso nos próximos dias, para que aí a gente alcance com mais força ainda as próximas mesas, né? E aí caravana e os aposentados juntos, né? A gente sabe historicamente a importância deles aí, que também já foram ativos, né? Enfim. Então, agora, para a gente trazer um pouco de calma para os nossos corações nessa sexta-feira, o João Lucas vai fazer a apresentação. Claro. E aí, quem não assinou a lista, ela está lá no café, assina para a gente antes de ir embora e vou passar para o John. Não, só para lembrar que a gente teve quase 100 pessoas numa tarde de sexta-feira para discutir carreira, né, acho que com muita elucidação, com muitas análises muito boas, e usar essa indignação como combustível, né? Fiquem atentos aos próximos dias, o comando vai descer as informações oficializadas, mais estruturadas, né? Hoje foi muito rápido, todo mundo na conjuntura que vai virando todos os dias, e lembrar que segunda-feira tem reunião do comando às 9h no centro de convivência. Então, dá o máximo de peso para a gente conseguir organizar a agenda, juntar as atividades e fortalecer a greve, que a gente sabe que o futuro desse país é a educação mesmo, e a gente está aqui na ponta, inclusive para eleger governos progressistas de esquerda. Eles contam com a gente, porque é a gente que vai para o povo, é a gente que milita, é a gente que sai de casa para virar voto. A Natália vai dar um informe agora. E aí, só... Não, é só complementando mesmo o que o John estava falando, convidar, tem uns rostinhos novos aqui que eu nunca vi nas...
O John falou já um pouco, mas eu estou vendo bastante rostinhos novos aqui. Então, deixar o convite para o pessoal a estar nas reuniões do comando junto com a gente. Muito desses debates a gente faz nas reuniões do comando, faz nas assembleias também. Então, é importante a participação de todas, todos e todos nos espaços que estão rolando do comando de greve, lá no centro de convivência, mesmo que não seja um dia de reunião, a gente está sempre lá de plantão, a gente está sempre lá com material também. Nos próximos dias vamos produzir e deixar impresso mais materiais lá. Então, convidar a todos a construir a greve junto com a gente também, para além de estarem nessas ações, estarem construindo. É um momento que a gente precisa de bastante força para pressionar ainda mais o governo para a gente tentar conseguir algo, porque está difícil do governo, então a gente precisa aumentar a pressão, precisa aumentar a composição do comando, as caravanas que forem tendo, pegar sempre os repassos do Comando Nacional de Greve também.